Uma das críticas mais usuais dentro dos departamentos de economia e no debate econômico é dizer que não existe economia feminista, que a economia é uma só, certo? Então, deslegitima a corrente porque você entende a economia como une, né? Só que vamos pensar o seguinte, a economia ser uma só faz referência à economia ortodoxa, né? Ou pelo menos, em geral, é assim percebida. Porque você identifica que a economia em si seria um único campo com uma única forma de interpretação, uma única forma de análise desse campo de estudo. Então, a maioria das pessoas que atribui a economia como sendo muito provavelmente ou desconhecem qualquer corrente que não se enquadre no mainstream, que a gente interpreta hoje como sendo de matriz neoclássica, tá? Ou é mal intencionado. Então, são as duas coisas que podem acontecer. Ou você é limitado à visão do mainstream, ou você acha que qualquer coisa que fuja disso não tem valor. E aí, quando a gente olha um monte de outras correntes que provavelmente vocês já tiveram acesso, por exemplo, economia ecológica, economia comportamental, economia austríaca, economia marxista, inclusive, economia evolucionária, economia institucional, todas essas correntes não estão naquela chamada que a economia é uma só. Todas essas correntes partilham de algo em comum, que faz com que, em certa medida, a gente não trate a economia como única. A gente chama, inclusive, o curso de ciências econômicas, não ciência econômica. O termo em inglês não é economia, é economics, plural, justamente porque você não tem uma única corrente que dê conta de explicar todas as coisas que acontecem no âmbito chamado de econômico. E o ponto é, o que essas correntes, e não somente essas, têm em comum? Deixa eu só colocar. E aí, gente? O que elas têm em comum? Alguém quer chutar alguma coisa? O que une todas essas correntes? Ou o que faz com que essas correntes compartilhem algo que não seja efetivamente esse viés ortodoxo / neoclássico que permeia a maioria dos cursos de economia? Críticas. Críticas a quê, Vitória? Alguma sugestão ao paradigma vigente? Perfeito. O paradigma vigente é esse modelo ortodoxo neoclássico, parte de um pensamento heterodoxo. Estão meio por fora do núcleo que ganhou o Nobel de Economia. Nem tanto, Guilherme, nem tanto. E o que o Nobel de Economia, ao fim e ao cabo, premia muito mais pensadores ortodoxos. Mas se a gente pensa aqui na economia comportamental, a economia comportamental ela é heterodoxa em seu início, agora ela já foi capturada pela microeconomia, né? Mas os últimos ganhadores, o Kahneman, o Richard Thaler, estão aqui, né? Na economia austríaca, você tem o Hayek, que já ganhou Nobel, né? Na economia ecológica, a gente tem o Nordhaus, que já ganhou Nobel, que também se identifica que tem algumas proposições. Economia institucional nem se fala, né? Tem o North, tem a Elinor Ostrom, que foi uma até pouco tempo atrás, foi a única mulher que tinha ganho Nobel em Economia, né? Tem o Coase, tem o Williamson, então a gente tem, sim, entre esses pensadores alguns, claro que um ponto é que eles acabam tendendo na forma de pensar, ainda que propondo críticas e propondo reflexões alternativas, eles recaem esses autores de uma forma geral em alguns aspectos que não são compartilhados pelas economias mais heterodoxas. Isso é verdade. Você tem certeza, aí você tem razão. Tá? Mas uma coisa que é bacana, que é o que vocês comentaram, eles, de fato, se especializam em temas para tentar aproximar a teoria mais perto da diversidade com a realidade, abrindo o leque das previsões para o futuro. Helena, perfeito. Essa crítica que essas teorias trazem sobre esse modelo ortodoxo / neoclássico, elas vêm justamente da percepção desses pesquisadores, pensadores, de que a economia e a realidade retratada por esses modelos ortodoxos não são suficientes para dar conta de explicar essa realidade.
Então, eles tentam, dentro de um determinado recorte, aproximar um pouco mais a análise econômica dessa realidade. Então, é bem exatamente isso que vocês comentaram. E todas elas, justamente por isso, são classificadas como heterodoxas, né? Os marxistas aqui, eles ainda são vistos como heterodoxos, mas, ao mesmo tempo, porque eles não se encaixam dentro da corrente ortodoxa, né? Mas eles já são muito mais aceitos também dentro da economia tradicional, né? Porque você acaba tendo esse viés, essa discussão já muito mais naturalmente dentro da economia, e não somente de Marx em si, mas dos desdobramentos. E esse marxismo também vai permear uma série de outras correntes, inclusive ele entra dentro uma das formas de análise da economia feminista, a gente tem uma análise marxista também. Então, de uma forma geral, todas essas correntes vão ser consideradas heterodoxas porque vão contra essa definição do que seria economia e a forma de análise dessa economia, tá? Bom, aí a gente tem que fazer dar um destaque especial antes de começar, que é o seguinte: a economia feminista vai bater muito na tecla de que, por mais objetiva que se proponha a análise, e isso não é economia feminista somente, né? Toda teoria feminista traz consigo essa crítica para suas distintas áreas, de que por mais objetiva que se proponha uma determinada ciência, especialmente se a gente vai falando de uma ciência social, né? Como é o caso da economia, que não entra no hábito... Travou? Mais alguém? Ou só para a Sara? Não? Não, beleza. Qualquer coisa, entra e sai, Sara. Tá travando um pouco. Aí, gente, eu não sei se vocês... vamos vendo. Vamos me avisando que daí a gente para um pouquinho e retorna. Essas críticas que a teoria feminista vai fazer, de uma forma geral, é trazer essa reflexão de, por mais objetiva que se proponha uma determinada disciplina, ela nunca vai ser objetiva o suficiente se ela não levar em conta quem é o indivíduo que realiza a pesquisa. Dito isso, uma das coisas que mais ganha foco e fôlego dentro da economia feminista é a ideia da teoria do ponto de vista. Essa teoria do ponto de vista, que a gente vai ver com mais profundidade à frente, eu só quero que fique claro isso para vocês, não é uma teoria que se apoia na ideia de opinião, tá? Não é, ela pode ser objetiva no nível científico, tá? Mas ela não tem essa percepção de ser uma opinião e sem qualquer nível de formalização ou sem qualquer nível de apoio teórico sobre as coisas que são ditas. A ideia do ponto de vista é a seguinte: quando um pesquisador, ele finge, né, entre aspas, assume, passa a pesquisar um determinado tema, muito do tema que ele pesquisa, da forma como ele pesquisa, os resultados e a forma como ele interpreta esses resultados, são, em grande medida, reflexo de quem ele é, certo? E de quem ele é implica a cor, implica a orientação sexual, implica onde ele nasceu, implica o tipo de família que ele teve, as vivências que ele teve, o que ele experimentou ao longo dessa sua trajetória acadêmica. Portanto, os resultados que surgem desses diferentes esforços acadêmicos e teóricos vão ser, obviamente, marcados por essas subjetividades. Então, esse pesquisador ele pode ser extremamente objetivo cientificamente mesmo, de tentar seguir os modelinhos, fazer tudo conforme manda o figurino, tá? Conforme a receita de bolo tradicional do meio científico. Ainda assim, os seus resultados podem ser permeados por esses pontos de vista. Só que quando a pessoa não diz e não fala exatamente qual que é o seu lugar no mundo, ele passa a impressão de que o seu resultado ele é exógeno a todas essas vivências e a todas essas experiências, quando na verdade não é. Então, a teoria do ponto de vista, ele traz a reflexão de que a gente precisa de uma diversidade muito grande de indivíduos
Não porque um indivíduo X ou Y é mais inteligente, mas porque esse background, né, esse ponto de vista que cada pessoa tem, permite que, quando a gente olhe de vários pontos, né, a gente consiga ter algo muito mais objetivo, muito mais crível do que uma pessoa sozinha analisando aquilo. Então, a tentativa de tornar essa ciência econômica muito mais objetiva vai passar justamente por essa necessidade de tornar essa ciência econômica muito mais plural e tornar essa ciência econômica muito mais afeita a esses diversos olhares, tá? Então, esse é um primeiro ponto. E aí, obviamente, isso vai impactar no que eu passo da disciplina. Porque, afinal de contas, eu tenho uma vivência, eu sou branca, eu nunca passei fome na vida, eu sou heterossexual. Então, todas essas minhas percepções, tudo isso marca o que eu produzo, né? E marca também as que eu faço para a disciplina, por exemplo. O que eu acabo considerando mais importante para passar para vocês, os recortes que eu vou fazer em termos de tópicos a serem analisados. Isso quer dizer que a economia feminista se restringe ao que vai ser discutido na disciplina? Obviamente que não, né? E é justamente por isso que eu espero de vocês que tragam que deem para mim esse retorno. Porque às vezes eu vou tratar de um tema e acho que ele nem é tão interessante assim. E aí vocês percebem que aquilo faz todo sentido para vocês, que aquilo realmente tem importância. E aí vocês podem pedir mais material, vocês podem entrar em discussões que não são exatamente aquelas que eu estou trazendo, tá? E podem também sugerir coisas para a gente discutir, que se tiverem dentro do escopo da disciplina, a gente pode trabalhar sem nenhum problema, tá? Então, existe um recorte dentro dessa disciplina, mas essa ideia do recorte, ela tem que ficar clara para vocês em qualquer outra disciplina que vocês fizerem, né? O fato de vocês fazerem a disciplina com um professor que fez mestrado e doutorado não torna esse professor uma pessoa que consiga passar todo o conhecimento para vocês. Ele vai fazer recortes, esses recortes ora são bem-sucedidos, ora não são. Então, cabe a vocês também tentarem ir atrás desse conhecimento mais plural, ir atrás de fontes alternativas, não de WhatsApp, por favor, né? Nem de Facebook, nem de Instagram, mas fontes alternativas críveis para tentar preencher algumas lacunas que para vocês talvez não fiquem tão evidentes e tão claras dentro das disciplinas que a gente tradicionalmente cursa no curso de economia, tá? Então, isso é um ponto que é importante. E outro ponto que é importante é a questão do recorte da disciplina. Afinal de contas, a gente está tratando de uma disciplina de economia feminista. E aí vem um ponto que é importante a gente destacar, né, gente? A economia feminista, ela vai capturar um pouco da ciência econômica dita tradicional, que seria o que já está aí, mas principalmente a linha ortodoxa / neoclássica. Ela captura também, obviamente, esforços da teoria feminista, mas ela também vai trazer reflexões à parte da teoria econômica tradicional e à parte da teoria feminista padrão, porque ela vai fazer o link entre elas e vai identificar algumas coisas que não são consideradas no âmbito da economia e também não são consideradas até então no âmbito somente da teoria feminista, tá? Então ela está nessa interseção. E a questão do recorte, ela é importante por quê? Porque vai existir muito mais teoria feminista do que nós trabalharemos, e existe, ao mesmo tempo, muito mais ciência econômica tradicional do que a gente vai aqui trabalhar dentro desse processo de interseção, certo? E aí cabe aqui esse bebê, porque o que acontece? A economia feminista, como eu comentei para vocês, ela foi efetivamente criada, né, ou reconhecida a partir do início dos anos 90, quando você teve um grupo de estudos, um grupo de trabalho dentro de um encontro da American Economic Association, e lá eles criaram um grupo para apresentação de trabalhos associados a gênero, feminismo e economia. E aí o que acontece? As pesquisadoras que foram trabalhar lá, elas começaram a identificar que, ainda que fossem de diferentes vertentes teóricas, então você tinha pesquisadoras liberais, marxistas, keynesianas, pós-keynesianas,
tá? Era um grupo bastante diverso, elas começaram a perceber que algumas coisas eram comuns a todas. E essas coisas comuns a todas acabou se tornando o core da economia feminista. Então, a ideia, né, o encontro da Economic Association acabou dando esse pontapé para a criação da corrente, e a corrente acaba ganhando mais fôlego com a criação do IAF, que é a Associação Internacional de Economia Feminista, e através da criação da revista Feminist Economics, que vai ser o grande espaço de divulgação das ideias científicas no âmbito da economia feminista. Então, esse surgimento é o que dá o pontapé para a economia, mas ele vai acontecer lá nos anos 90. Portanto, se a gente compara a introdução da discussão feminista na economia com aquela que aconteceu no âmbito da história, da sociologia, da antropologia, da filosofia, nós fomos uma das últimas áreas na qual a teoria feminista se inseriu. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente compara o tipo de discussão que está sendo realizada na economia feminista com aquele que é realizada em outras áreas, a gente percebe que a nossa discussão ainda é muito inicial, certo? Então, por exemplo, se a gente toma por base, né, as últimas ideias pós-modernas, da teoria queer, enfim, né, coisas que estão agora na onda, no auge da discussão, aqui na economia feminista ainda vai passar bastante longe, tá? Então, às vezes, vai parecer que o que eu tô falando também é um recorte meu, mas não é, tá? Não é, porque nesse caso em específico, infelizmente, a gente ainda tem muito para explorar, ou felizmente, né? Porque tá aí o espaço ainda para ser construído e para ser debatido em diferentes outras interseções, em diferentes outras formas de agregar e de interpretar a análise de gênero dentro da economia, no âmbito da economia, tá? Então, isso aqui tem que ficar bem claro para a gente saber, porque aí vocês podem se perguntar, mas ela nem falou disso, que é super importante para a economia, para a teoria feminista. Infelizmente, não ainda é capturado dentro do âmbito da economia feminista. Ou ela não tocou nesse ponto da economia ortodoxa. Talvez eu não. Aí, dentro da economia ortodoxa, talvez eu não falei, porque efetivamente a gente não tem uma ligação tão grande. Mas aí vocês podem também sempre comentar. Isso não quer dizer que esses temas não possam aparecer na disciplina, tá, gente? Vocês podem levantar essas questões e, dentro do possível, eu tento fazer algumas reflexões sobre isso, trazer alguns textos sobre isso. Mas eu acabo me restringindo ao que seria o principal para que ao fim do semestre vocês finalizem a disciplina trazendo um pouco mais, pensando um pouco mais essa discussão e avaliando, né, o que vocês consideram interessante ou não para vocês levarem na formação de vocês. O fato é que quanto mais plurais vocês tiverem, quanto mais plural for a formação de vocês, melhor para vocês, né? Mais óticas, mais óculos que limitem a miopia de vocês, melhor, tá?